Aproveitar que eu tô com folga, mas vai começar o serviço e eu vou ter que parar de novo. Então, quero trazer para nós aqui algumas coisas importantes hoje para a nossa vida. Uau! Segundo o que a palavra de Deus nos ensina e segundo o meu discernimento, tá? Olha só que interessante. Bom, quem estiver olhando pela primeira vez, eu tenho problema com esses tiques aqui. Até Deus curar, tá? E se Ele não curar, eu vou seguir tendo esses problemas e enfrentando eles. O que me motiva a pregar com esses problemas? Saber que eu posso colaborar, né, para a tua salvação, para a mudança da tua vida. Porque eu sei que Deus mudou a minha e tá mudando, tá bom? Então, quando você vê eu pecar, parabéns. Deus está querendo que você ore por mim. Se a Bíblia diz que tem que amar quem nos odeia, quanto mais o teu irmão aqui que está pregando. Esses tiques são... Sabe que eu já escutei muitas acusações, né? E muitos discernimentos errados assim sobre mim. Que até as pessoas pensam que é espírito às vezes. Eu não acredito que o espírito ruim me faria fazer coisas boas, né? E transformar minha vida. Mas às vezes engana, né? Não tem como. Ninguém é convencido, a não ser por Deus, de se arrepender dos pecados. Tá bom? Então é isso. Quero conversar sobre um assunto importante. Já vai passar daqui uns minutos. Eu teria que estar pregando todos os dias, que aí eu acostumava e saía essa atenção. Mas por enquanto não é o momento. Olha só que interessante. Você que assiste as minhas pregações tem visto que eu sempre tenho pregado em favor do reino, na minha percepção, tentando tirar a influência do mundo sobre nós, com pecado, com desejos, com barganhas, favoritismo, meritocracia, benefícios próprios e muito mais coisas. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que talvez te incentive, tá? Te incentive a crescer. Nós precisamos de dinheiro? Precisamos, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de uma casa, de um carro, uma moto, precisa de uma família, precisa de alguém para amar. A gente precisa de roupa, a gente precisa do emprego. Nós precisamos, essas coisas fazem parte da nossa vida, entendeu? E a gente precisa de remédio, precisa consultar um médico. E a gente precisa não ser religioso, entendeu? Eu tenho fé em Deus que Deus vai fazer, eu tenho fé em Deus que vai curar. Só que se você tem fé que Deus vai fazer o que você pensa, mas essa fé também não produz em você arrependimento, conversão, mudança, amor, desculpa, mas você está meio distorcido com a sua fé. Você tem fé de fazer milagres? Que você possa operar? Tenho. Então ora por alguém para ver se essa pessoa é curada. Então nós não temos esse nível de fé. Então nós não podemos barganhar as coisas de dizer, não, eu tenho fé que eu vou conseguir uma empresa. E aí eu faço tudo para conseguir a empresa. Mas eu tenho que ter a mesma força de fé, entendeu? Em obedecer. Os tiques, tá? Eu tenho que ter essa mesma força de fé, de me converter, a mesma força de fé, tá? De me esforçar para conhecer as Escrituras. Então, a fé que me leva à obediência, me leva a prosperar. Primeiro obediência, porque já é prosperidade. Depois, bom dia. A prosperidade, se eu prospero sem a fé correta, não é a prosperidade de Deus. E eu posso ter
a frustração de perder as coisas, de ser decepcionado. E eu penso sempre que é as pessoas, e nunca é. Então, mesmo que as pessoas às vezes me decepcionem, faz parte, eu preciso aprender a lidar com toda e qualquer situação coerente às Escrituras, ao que Deus ordena, manda. Pegou? Mas eu não quero pegar pesado hoje. Hoje eu quero falar de bênçãos. E por que muitas vezes a gente não consegue alcançar as bênçãos de Deus? Você sabia que em Deuteronômio existe uma lista de bênçãos materiais também? E você pode alcançar. Só que também existe uma exigência para que você alcance. Então, tem bênçãos materiais, sim. Só que nós temos leis que vão nos ajudar e nos proteger para que a gente seja ajudado a alcançar as bênçãos e nos proteger de não perder as bênçãos. Olha que bom as leis de Deus. Uau! Né, Kathleen? Então as leis são boas lá, mas eu não sigo. Bom, tranquilo. É a sua opinião. É relativo. Quem quer seguir, segue. Quem não quer, não segue. Só no Novo Testamento nós temos muitas coisas para seguir que também vão nos beneficiar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nos dias de hoje, Deus continua fazendo milagres, continua curando, continua libertando. Só que parece que é numa porção menor. Por quê? Porque a obediência dos dias de hoje parece que se tornou menor também. O temor a Deus, o temor à palavra e a reverência ao Senhor diminuíram. A Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, a transgressão da lei, o amor... É tique nervoso. O amor de quase todos se esfriará. Que amor é esse? O amor de Deus em nós. O amor de cumprir, o amor de obedecer, o amor ao próximo, todo tipo de amor. Por quê? Por causa do pecado. A lei nos aponta o pecado. Os mandamentos nos apontam o pecado. Os estatutos nos apontam. Os mandamentos, preceitos, ordenanças e tudo mais. Mas é relativo de cada um. A nossa fé, às vezes, é superior à de outra e às vezes inferior. Então, nisso, cada um vai exercer a fé como tem aprendido. Então você não é obrigado a concordar comigo, assim como eu não sou com vocês, e tá tranquilo, tá? Segue quem quer. Então vamos lá. Por que a gente não consegue hoje alcançar bênçãos? Por que muitas coisas na nossa vida não mudam? Jéssica, uau, tudo bem? Como é que tá? Rodrigo Silva. Ah, não, é o Rodrigo, né, Jéssica? Tá a mesma foto. Dari Rodrigão. Gente, o Rodrigo é muito meu amigo também. Temos que ir pro monte, hein? Não foi, né? Então a gente não consegue, às vezes, alcançar os objetivos, mas Deus não abençoa, Deus não é o abençoador, não é o provedor. Por que a escassez, né? Porque, às vezes, nós não estamos estruturados e enraizados. Pegou? E aqui vai ser a pregação de hoje. A raiz do problema, a raiz da solução, né? Qual é a raiz? Onde nós estamos enraizados? Sim, maravilhoso seguir o caminho da bênção. Uau! É isso aí, Kathleen. Então, aonde nós estamos enraizados? Perdão, vamos lá, vou conseguir. Nós precisamos entender isso. Então, existem muitos caminhos a serem seguidos, tá? E às vezes nós estamos achando que estamos no caminho certo, estamos no caminho errado, tá bom? Então é isso, nós precisamos entender essas coisas. Olha só que interessante. Jesus nos compara às vezes com a natureza, você sabia disso? Isso é legal, porque se nós entendemos o tempo, a metáfora e como era na época, nós vamos conseguir concluir um entendimento melhor sobre a comparação que Jesus está fazendo. Tá? Então, às vezes, Jesus nos compara com árvores, você sabia disso? Olha que interessante, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que observar a sua vida e como você está vivendo com Deus. Nos tempos. Por exemplo, você já está há 1 ano no Evangelho. O que você cresceu neste 1 ano? O que você aprendeu? Porque isso vai determinar o seu futuro. Você está há 5 anos, 10 anos. Quando você olha para a sua vida, como que você se compara aos tempos que passaram? Você tem frutificado, crescido, tem se desenvolvido? Por quê? Porque isso é importante para que você não retroceda. Muitas pessoas às vezes estão há 5, 10, quando vê isso pode acontecer com nós.
mas estão há 5 ou 10 anos no Evangelho e parecem que não se desenvolvem, não crescem. Isso tudo tem a ver com a sua dedicação e também com aquilo que você tem aprendido no lugar que você está também. A responsabilidade dos líderes, né, que exigem que você obedeça, também tem que exercer o ensino da obediência. Não só com as palavras, mas com a sua vida. Então vamos pegar para os dois lados. Então dentro disso eu preciso saber que eu tenho que estar num lugar que eu frutifique. E se eu não conseguir, Jefferson, se às vezes o lugar não me ensina, troco de lugar, mais importante do que isso é você e Deus. Hoje não tem mais desculpas para não aprender, né? Nós temos as redes sociais, temos Bíblia, temos tudo. Não aprendemos se não quisermos de fato, tá? Mas é bom quando tem alguém para nos ensinar, quando tem alguém que nos ajuda a crescer, que também é importante. Então, para isso a liderança, né? Para isso o pastor e para isso as ovelhas. Como fica? Vamos ter que discernir. Então Deus nos compara com árvores e Ele exige de nós frutos. A Bíblia fala que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Cada vez que eu produzo frutos, eu vou me tornando uma bênção e também vou sendo abençoado. Então, a partir da minha conversão e da minha frutificação, existem as bênçãos de Deus. E isso você vai aprender com conformidade com as Escrituras. O fruto ali, né, os frutos são a nossa conversão, o resultado do aprendizado e da prática da leitura. Né? Então, eu quero te mostrar na Bíblia algumas coisas que Deus e Jesus têm falado sobre nós sermos essa árvore frutífera e o porquê que às vezes você não consegue se desenvolver também. Tá? Primeiro que você precisa saber, se nós somos comparados com árvores, nós precisamos saber aonde nós estamos enraizados. Jesus! Porque o terreno vai falar muito sobre o seu crescimento. Às vezes você planta uma árvore num terreno que ele não é bom, ele não é uma terra frutífera, não é uma terra que produz, não é uma terra que você pode se alimentar dela. Então você planta e aquela árvore não cresce, a terra não está boa. E às vezes esse tipo de terra precisa ser revirada, lavrada, porque às vezes tem terras que são duras, elas não conseguem deixar que as árvores se enraizem. Peguei pesado. Pegou? Então, é isso. Isso fala de um terreno que nem está apto para receber plantio. É como se falasse de um lugar onde não está apto para receber pessoas, para que elas se enraizem. Não que todo lugar seja assim. Tem terras boas que as árvores não enraizam, tá? Defendendo os dois lados sempre. Então você precisa aprender isso. Primeira coisa. O lugar que você está conta muito para o seu crescimento. Para que você crie raízes profundas. Então é um lugar que deveria trazer muito ensino, muita conversão e muito arrependimento em prol do reino para a salvação. Dentro disso, você vai ser abençoado no propósito que Deus tem para você. Então eu comparo assim, tá? Agora olha que interessante, vamos lá. Vamos começar aqui em Mateus 7,16, tá? É um estudo, fiquem aí até onde vocês puderem. Pelos frutos os conhecereis, tá? Tá falando dali dos falsos profetas, mas vamos pegar só a parte da árvore aqui. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros? Não. Ou figos de plantas com espinhos? Também não. Jesus está falando. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Está falando aqui do tipo de árvore. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Significa que a maneira de você observar é pela frutificação, tá? Você vai olhar para as pessoas, assim como para você, e vai observar o quê? A frutificação. O que é frutificação? O que a pessoa tem mostrado com a sua conversão, em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, vocês me conheceram no início, aqui tem uns colegas meus, né? Como eu comecei no Evangelho, como eu era. E hoje você vai observar se eu tenho produzido frutos bons ou não. Isso é fato. Assim é em todas as nossas áreas. Então, aqui você observa, no contexto ali está falando dos falsos profetas, né?
nós temos falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos obreiros. Quem são essas pessoas? São as pessoas que dizem uma coisa, mas não vivem. Isso pode acabar acontecendo com nós, às vezes sem querer. Então você vai ter que observar a sua vida cristã e ver o quanto você tem frutificado. Se você observar que você não está conseguindo frutificar, bom, agora é tempo de você observar, parar e tomar decisões corretas. Só um pouquinho. Eu não estou conseguindo frutificar, não estou conseguindo romper na minha vida. Alguma coisa está errada. Ou você não está obedecendo, ou você está sendo ensinado errado, ou você está num lugar que não produz, que não investe, e todas as outras coisas. Porque você precisa observar isso. Às vezes você não tem um bom conhecimento, mas agora você pode parar e observar a sua vida, se ela está em concordância com as Escrituras, se a sua casa está sendo transformada, se os seus negócios estão prosperando. Não que tudo vai dar certo sempre, mas será que eu estou caminhando para um progresso ou estou sempre regredindo? Então alguma coisa está errada. Você precisa observar a sua vida, o lugar que você está inserido e o ensino que você tem recebido. Se é você que não está obedecendo, por isso que nós temos que ter líderes que tenham um tempo para nos ensinar, conversar com nós. Só que dentro disso também a igreja precisa sustentar a liderança. Nem todos os pastores conseguem ter tempo para tudo. Eu estou defendendo aqui. Então é necessário que você observe isso e que você entenda isso. Pare para observar a sua vida e reflita e converse com alguém. Fale com alguém para que você seja instruído e alguém que saiba te instruir e espere que você tenha um respaldo disso dentro da obediência. Então olha que interessante, né? Nós precisamos aprender isso, saber que nós viemos até o reino para dar frutos. Então, aqui você vai saber como você está. Agora, olha que interessante, independente, tá? Independente do lugar que você está, por isso que eu falei que nós não dependemos somente das pessoas, que às vezes você recebe o ensino e não pratica. Independente do lugar que você está, Jesus está acima de tudo e de todos. Por isso que se você tiver uma vida com Deus, uma intimidade no Senhor, a probabilidade de você crescer muito é alta. Então eu não posso colocar minha dependência só no Jefferson, só no meu pastor, só no líder, porque eu me torno, abre aspas, um idólatra, fecha aspas. Entende? Você fica dependente do que te ensina. Agora olha só, que interessante, João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Pegou essa ou não? É isso que você precisa entender. Eu sou a videira verdadeira. Por isso que ontem eu estava pregando, né? E falando sobre que Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então aqui ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Visse que legal isso? Jesus sempre se refere a ele. Todas as vezes que você achar que a sua conversão, a sua salvação está no lugar em que você está congregando, possivelmente você vai se frustrar com isso. As pessoas vão falhar, muitas pessoas vão pecar, e às vezes contra você, às vezes até seu próprio líder. E são pessoas que são seres humanos, que têm na sua natureza falha. Então quando você entende isso, você não deposita a sua fé na pessoa. Você consegue crescer junto. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Viu que interessante isso? É possível que a gente não dê fruto? E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Aqui está falando da limpeza. São pessoas como eu e você que crescem, mas ainda tem algumas coisas, algumas sujeiras que precisam ser retiradas. Entende ou não? A gente entra para o Evangelho e se apaixona e quer dar frutos, quer fazer a obra. Isso já é um tipo de fruto. Mas existem coisas que precisam ser limpas em nós. Então Jesus está falando, nós vamos passar por esse processo de limpeza. A palavra nos purifica, nos limpa. Então Deus vai nos colocar em processos que vão nos fazer amadurecer, que vão nos fazer ser limpos, lavados, purificados. E nesses processos muitos desistem, porque não querem passar. Ó. E é no meio dos processos que muitas pessoas mostram o quanto estavam enraizadas.
Difícil, né? Então, quando Deus está limpando você, é para que você dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra. Uau, olha aí, viu? Que vos tenho falado. E ele diz, olha, depois de limpos, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vocês viram que Deus sempre trabalha com a reciprocidade? Não digo sempre, mas façam isso, então farei. Façam isso, então farei. É sempre assim. Se me adorares e me buscares, então não sei o que. É sempre assim. Nunca é Deus me dá uma bênção que aí eu faço. Não. Faça que aí Deus responde. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Viu? Ninguém consegue frutificar fora de Deus. Você precisa estar conectado ao Senhor. Como isso? Tendo uma vida devocional. Se você não parar para ler, não parar para jejuar, não parar para meditar, não fazer propósito, não se movimentar nisso, e depender só do que a igreja te oferece, você vai retroceder. Não tem, você esfria. Então, o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceres em mim. Pegou? O que é permanecer em Deus? Sempre se corrigindo, sempre observando a sua vida, trazendo em si essa busca pelo crescimento em santificação, para servir a Deus. Pegou? Então é isso, você precisa aprender isso hoje, você precisa ter uma vida devocional com Deus. Isso só depende de você. Não pode depender do culto, entende? Essa vida diária. E às vezes você não vai fazer por vontade, tem que ser por disciplina, por entender. E aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida e vai poder te promover. Se você não consegue ter uma vida devocional, como que você vai esperar que Deus te abençoe? Por isso que eu falei, às vezes não depende do lugar que você está. Depende de você. Na maioria das vezes só depende de nós. É claro que os ensinos nos levam a entender certo ou errado, aí você vai ter que saber. Mas mesmo que você aprendeu errado, você vai ter a chance de aprender certo. Entendeu? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que tenham fé se aproximem dele e o busquem, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha aí que interessante. Então vamos lá. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, é a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, olha a promessa agora, por isso que eu falei, ó. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e vos será concedido. Daí, o que vocês quiserem. Qual é a exigência? Permanecer na palavra, permanecer na santidade. Está aqui uma promessa, como eu sempre digo, antes uma exigência. Se permaneceres em mim, espiritualidade, né? No espírito. A Bíblia diz que os que se inclinam para o espírito colherão vida eterna, mas que os que se inclinam para a carne, da carne colherão ruína. O que é essa inclinação? É as minhas escolhas, vontades, desejos, o pecado, a carnalidade e a inclinação. Sabia que tem a ver com adoração, com espiritualidade? Depois eu vou falar disso porque é pesadinho. Então está falando, se permaneceres em mim, a inclinação do espírito, e as minhas palavras em vós, obediência, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto. Viu? Meu Pai é glorificado nisso, Deus, em que deis muito fruto. Então nós glorificamos a Deus fazendo isso. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha o fruto aí. Olha aí. Por isso que ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se eu te der sede, dá-lhe de beber. Por isso que ele diz, amos que vos odeio, olhe para os que vos perseguem. O que a gente fala, o que a gente faz?
com o mal que a gente tem visto e que fazem contra nós. Aí você vai ver o seu fruto também. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Exigência. Se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quais eram os mandamentos de Deus? Ah, fala sério, preciso dizer. Acabei de citar no início da pregação. Mas tudo bem se você não segue e acha que não precisa, tá? Não vamos discutir bobagem, né? Não tem necessidade. Discutir é bobagem. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. Pegou amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito, lá em Gálatas. Eu tenho dito essas coisas para quê? Qual o objetivo? Eu tenho falado essas coisas para que vocês obedeçam. E aí diz, para que a minha alegria permaneça em vós. É uma alegria que o mundo não pode te dar. Por isso que você vê o crente sem ter nada e feliz. E a felicidade é importante na nossa vida, porque quem se sente infeliz se deprime, às vezes entra em depressão, ansiedade, várias coisas que o mundo nos oferece. Olha a importância de ser convertido ao Evangelho e viver uma vida plena com o Senhor. Você vai ter estabilidade emocional. E isso tem a ver com muitas doenças que nós desenvolvemos. Eu não vou falar agora porque vai se prolongar o estudo. Então é isso. E a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja plena. Ah, pessoal, não vou pregar mais, vou parar aqui. E a vossa alegria seja plena, plenitude de alegria, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em qualquer situação. Viu? E agora ele dá aqui, e o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Ah, agora você sabe porque tem alguns que não gostam das minhas pregações. Vocês viram? Tudo que eu procuro, eu não sei tudo, tá? Eu estou aprendendo ainda. Mas eu procuro falar respaldando a palavra. Não que eu não erre, eu não posso ser soberbo. Olha a exigência. Olha só Jesus dando um tapa na nossa cara. Um tapa. Quem não quer ser amigo de Deus? Está aqui. Cuidado com as pregações que vocês estão ouvindo, irmãos. Por favor, vocês podem passar daqui a pouco 5, 10 anos no Evangelho e está sempre na mesma, sempre na mesma. Cuidado com as pregações, eu sempre aviso isso. Vamos estudar, peguem os versículos. Se eu errar aqui, vocês vão saber. Podem falar para mim, Gerson, acho que você errou. Se quiser me xingar, é o teu fruto. Se quiser falar mal de mim, é o teu fruto. Como eu disse na outra pregação. Mas estudem, não caiam em qualquer palavra. Eu aconselho vocês a estudar até o que eu prego sempre. Viu que palavra forte é essa? A gente parece. Hoje a gente prega a exortação, as pessoas não gostam. Falam que palavra dura, irmão. É que o povo não está acostumado. Eu sei, irmãos, eu sei que é difícil. Mas não está acostumado por quê? Porque a gente vai acumulando bênçãos e bênçãos, cultos e cultos, e nunca acontece nada. Com palavras persuasivas, que não trazem conversão, arrependimento. Entende isso? Quando Jesus estava pregando lá, os discípulos estavam juntos, né? E a Bíblia diz que Jesus prega um sermão forte e eles começaram a ir embora. E aí Jesus, não sei qual era o sentimento que ele desenvolveu, porque ele fala assim: e vocês, por que não vão embora também? Aí Pedro olha, Pedro é muito massa. Ele diz: para onde iremos? É isso que está faltando, irmãos. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se o que eu pregar não gera arrependimento em você e não faz você ir a Deus, rumo à vida eterna, não é de Deus, irmãos. Não é de Deus. Por isso que eu prego a exortação todo dia, toda hora, dentro do amor. Eu sempre falei aqui, eu não julgo a pessoa, o pecado, para te ajudar a crescer. E todo o teu lado com pecado ou sem pecado, irmão. Espero o mesmo de vós. Para onde iremos? Para onde? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha, a Bíblia está sempre falando dos mesmos assuntos. Dificilmente a Bíblia fica enricando a gente. E beneficiando, e passando a mão. Dificilmente, acontece, mas é difícil. Então é isso. Tá? Já dá para a gente apanhar bastante juntos aqui, porque foi o que Deus me deu hoje de manhã.
Vamos lá. Olha que interessante. Para você que não está produzindo fruto, para você que está retrocedendo e acha que não tem mais esperança, tem esperança. Sim. Tá? Nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança e pronto. Essa é a palavra. Agora eu vou dividir com vocês aqui uma palavra melhor, tá? Melhor do que as outras. As outras são boas e essa, para mim, eu considero melhor ainda. Cada vez melhor. Olha essa parábola aqui. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha, estava plantada num terreno bom, a princípio aqui, tá? Então, por isso que eu falei dos terrenos. Tá? Às vezes não é o lugar, às vezes é nós. E mesmo que seja o lugar, continua sendo nós. Porque esse tempo aí de ignorância que nós não tínhamos acesso a nada já passou, tá? Bem claro, eu sou assim, irmãos. Reto e direto. Eu não tenho problema com quem é assim comigo também. Uma coisa que eu sempre falei, né? Eu sempre tive problema com liderança. As pessoas me acusavam muito, não vou dizer o lugar, porque eu já tive mais de uma igreja, que o Jefferson não obedece, o Jefferson não respeita. Mas eu sempre perguntava para os meus líderes, alguns, não eram todos, né? Tinha líderes que eram corretos. E outros que não eram porque não sabiam. Jefferson, tu tá fazendo coisa errada nessa área, não sei o quê. Eu disse, tá, mas me mostra na Bíblia aonde está errado. Aí, quê? Tu tá me desrespeitando? E eu olhei assim, eu ficava assim, faz tempo, né? Tá, mas me mostra na palavra. Aí as pessoas me corrigiam, eu disse, não, o senhor tá errado, eu tô certo, olha aqui diz isso. Aí no final eu era acusado de soberbo. Era assim. Então eu sempre tive problema com liderança que não tinha respaldo bíblico para o que falava e ensinava. Quase que tinham, tranquilo. Né? Hoje eu estou há 5 anos em outro ministério, tem dado certo, não tenho tido problemas. Né? Porque eu sou assim, irmãos. Quer me corrigir? Eu estou aberto. Desde que tu tenha um respaldo bíblico. Se não tiver, não é bíblico. E aí eu não vou poder aceitar. Quando eu corrijo alguém, eu sempre respaldo com a palavra. Olha, irmão, tu tá errado, quero te dar uma correção. E se a mesma pessoa me corrigir, tranquilo também. Eu não tenho problema, desde que seja biblicamente. Fechou? Aprendam isso. E se me chamarem do que for, a Bíblia diz, e mais uma vez eu repito, a boca fala, o coração tá cheio. Eu não sou um homem, acho eu que não sou religioso, né? A religião só nos oprime, então nós precisamos aprender a lidar com os defeitos uns dos outros, né? Em amor. E às vezes a gente não vê isso. Tranquilo também, não tem problema nenhum com quem erra comigo. Eu estou tranquilo com isso, né? As pessoas vão errar. E ele deu uma explicação aqui, né? Testemunha. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, tá? Estava plantada, estava num terreno bom. Mas quando foi procurar fruto nela, não achou. E olha o que ele diz, olha o tempo, tá? Disse então o viticultor, há 3 anos vem procurar fruto nessa figueira e não encontra. Olha o tempo que essa pessoa estava ali. Ah, transformei a árvore em pessoa. 3 anos e não tem frutos. E olha que interessante, né? Essa parte aqui. Ele diz assim, meu celular está com a tela quebrada, irmãos. Há 3 anos vem... me perde aí, viu? Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E ele lhe respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Olha que interessante isso, né? Olha o Espírito Santo. Eu vou colocar em outra tradução aqui, porque fala, respondeu-lhe, o Senhor deixa este ano ainda, até que eu a cave em derredor, e lhe deite estrume. Você sabia que, eu não sei se eu estou certo agora que eu estou botando aqui no estudo, aqui é o estrume dos animais, né? Você sabe que os animais produzem um estrume e o estrume vira adubo. E eu vi um pregador falando, não sei se está certo, que pode significar esse estrume aqui. Como não está aqui, não estou conseguindo pegou o tique, achar o certo. Fala que pode ser humildade. Você sabia disso? Foi um pregador que falou isso, mas de fato é. A humildade, a Bíblia diz que aquele que se humilhar, esse será exaltado.
a gente tem que ser humilde. Sabia que quando você lê a palavra e não obedece, você é soberbo? E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, né? Ele abate o soberbo. Mas os humildes ele dá maior graça. Então tem a ver com humildade, sim. Só que não estou achando aqui no estudo. Então nós precisamos aprender isso. Estou tentando achar aqui, mas não estou conseguindo. Não vou conseguir. Vamos deixar. Tá a próxima, tá? Não vou conseguir. Então, olha só. Qual era a proposta aqui para a árvore que não está dando fruto? Cavar em volta e colocar na raiz o adubo. Esse estrume que significa essa humildade. Fortalecer as raízes. Adubar as raízes. Por isso que eu falei, aonde nós estamos enraizados. Sabia que quanto mais você cresce, mais profunda tem que ser as suas raízes? Significa que mais você precisa se aprofundar em Deus, com o adubo, com a humildade, com o entendimento correto. Então você tem que ter raízes profundas, para que você cresça mais e dê mais frutos. E essas raízes são esse adubo, a palavra de Deus, inserida em você, aprofundada em você, com humildade. Eu não acho que eu seja humilde, nem que eu não seja, estou aprendendo. Mas é isso. É isso que você precisa aprender hoje. É isso que você precisa saber hoje. Aonde você está enraizado? Você está enraizado numa igreja ou você está enraizado na palavra? Porque a igreja serve para que nós venhamos nos reunir, congregar, para prestar culto. A igreja não é o evangelho, a igreja é a resposta do evangelho que está em mim, entendeu? Por isso nós congregamos. E por isso que nós nos afastamos, porque nós não concordamos com o pecado dos outros, tendo pecado em nós. Que fruto que eu estou produzindo de amor ao próximo, de entender que as pessoas estão ali, também querendo aprender, também querendo se arrepender, e também tendo a chance de mudar. E às vezes nós não damos essa chance para os outros, ou não nos dão também. E aí nós ficamos nessa incompatibilidade e perdemos o amor de Deus, porque olhamos para os nossos e os outros defeitos e paramos de produzir frutos. E hoje o Senhor está nos trazendo isso, sabe? Que a gente consiga se aprofundar, se enraizar no verdadeiro evangelho, para que venhamos ter força e nos tornarmos uma árvore e crescermos para dar frutos, para que outras pessoas possam se alimentar também desses frutos e vejam nós como essa sombra onde elas possam descansar. E você precisa entender que só Jesus pode produzir isso em você. Só Ele pode produzir bons frutos. Assim como em mim, assim como em você, assim como nos outros. Então, é essa palavra que eu tenho hoje. Que Deus possa ter abençoado vocês. Tá? E até uma próxima. Espero que eu tenha sido uma bênção. Qualquer erro, me perdoem. Né? Estou aqui para aprender também. E espero muito, irmãos, que a gente não retroceda, mas que a gente avance. Porque, escute o que eu vou te falar. Preste atenção nisso. Deus tem muitas bênçãos para nós, materiais. E Deus tem. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ótimo! Então por que a gente não vive debaixo de bênçãos? Porque se eu não estiver pronto para administrar as bênçãos de Deus, eu envergonho Deus. Vocês não viram ali, no que eu preguei? Voltem à pregação e olhem. Porque Deus precisa ser exaltado em tudo na minha vida. A Bíblia diz que tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer para o Senhor. Ó. O tique. Ó. Então, agora deu tique. Entrou um e saiu até. O meu dinheiro, ele tem que ser para o reino e promover o reino, para que o reino seja edificado. E como eu administro minhas finanças? Como eu administro meu dinheiro? Já parou para pensar nisso? Então eu não tenho que ter o evangelho como uma fonte de lucro. Isso eu vou falar depois, agora não é tempo, nem estou pronto para falar essas coisas aí. Isso é importante saber. Será que eu estou ali para que o evangelho produza somente isso em mim? Benefício próprio?
crescimento financeiro? Qual é o propósito, de fato, de eu ter dinheiro, ter bênçãos? Isso vai produzir o quê? É para eu ficar mais rico do que os outros? Será que é esse o intuito do Evangelho? É o que a gente tem visto em alguns lugares, né? É um assunto pesado, agora não é hora de eu falar. Cuidado. Deus quer te abençoar, mas para que você seja uma bênção. Esse é o propósito. Valeu!